Tá todo mundo pronto? Sempre pronto. Beleza, todo mundo leu a ordem, né? Então, beleza. 3, 2, 1... Fala, seus paladinos da justiça, continua tudo quarentenado com vocês, tá começando mais um episódio do Zonecast, aquele podcast que não tem nenhum juiz, mas mesmo que tivesse, não mudaria muita coisa. Então, chega mais Clê, chega mais Dodô, para de sair cedo das lives Henriqueta, fica calmo com o Manfredo Rafiki, e parabéns pelo novo visual, Fernandão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente, está começando mais um episódio do Zonecast, esse já consagrado podcast do Tailgate Zone. Ao meu lado, fala, Dodô. Fala, meu querido. Ao meu lado, de forma espiritual apenas, né? Infelizmente, no remoto, já peço desculpas pelo meu áudio, porque eu estou com problemas de hardware, então eu tô indo no improviso aqui. Mas antes de mais nada, nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Twitter é um pouquinho diferente, você vai encontrar o Tailgate como Tailgate Zone _BR. É isso, você tá pronto pra gente falar mal do Manfredo e do seu time? É impossível, né? Não falar mal dos dois, né? Infelizmente. Dele é ok, né? Ele já tem o costume de fazer umas coisas bem absurdas, mas vamos lá. Fala, Henriqueta. Fala, gente, tudo bem? Dodô, sua voz está estonteante. Nossa, me derreti todo aqui. Vamos que vamos falar de beisebol, né? Tô com saudade de falar de beisebol, mais saudade ainda de ver beisebol, tá difícil? CPBL. CPBL, justamente. Deixa aí. Fala, Fernandão, meu querido. Opa, tem um pequeno problema aqui na hora de soltar o mudo. Meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Um pouco de MLB e falar da figura mais contestada da liga, querido Roberto Manfredo. Falar de mais um algoz dos Dodgers, né? Algoz duplamente, ganhou uma World Series da gente e ganhou uma World Series roubando. Não que eles tenham roubado durante os playoffs, mas roubaram durante a temporada regular. Isso é que importa. Fala, Rafiki. Oba, meu povo, boa tarde. E também vou dar uma de Dodô, vou pedir desculpa pelo áudio. Eu já estou usando o microfone ambiente tem mais 3 semanas com um sucesso muito alto, mas resolveu cair uma tempestade no Rio de Janeiro nesse exato momento. Mas tá tranquilo, por enquanto tá tudo bem. Segue o baile. Bom, então como a gente falou hoje, já adiantei um pouco lá atrás com o Dodô, a gente vai meter o pau no Roberto Manfredo, comissário da MLB, só para todo mundo entender a história. No dia 22 de abril, faz umas 2 semanas, saiu a decisão da MLB referente ao caso de roubo de sinais por parte do Boston Red Sox em 2018 e acabou levando o time ao título. A história toda começou no dia 7 de janeiro desse ano, pelo um reporte do Ken Rosenthal e do Ivan Drilish, 2 repórteres do The Athletic, e eles publicaram um artigo que alegava que houve esses roubos de sinais e que o Boston Red Sox se aproveitou disso durante toda a temporada e chegou até a World Series, né? Um plano até muito bem arquitetado, não é, Henriqueta? Desculpa, gente, fui eu que tive problema pra destravar o mudo agora. Mas é isso aí, é um plano maroto, né? Usando o rapaz responsável pelos replays de vídeo. Ele é o cara que, antes de todos os jogos e depois dos jogos, ele estuda o time adversário para passar as tendências do time adversário para os jogadores, o que é legal. Você pode passar até os sinais, desde que seja dos jogos anteriores. E aí, o que eles faziam é que esse mesmo cara, por coincidência, é quem fica no replay dos jogos ao vivo ali, né? Fica numa salinha observando o jogo para caso tenha alguma dúvida de chamada, o técnico poder desafiar. E então você veja bem, né? Você tem um cara que sabe muito bem dos sinais do outro time, dos jogos anteriores, e que tá vendo esses sinais ao vivo. Então, volta e meia, ia um jogador lá, ele passava alguma informação atualizada, sinal diferente. Esse jogador passava para o jogador que estivesse na segunda base. Então, por isso que o caso do Red Sox só funcionava com o jogador na segunda base. E o jogador da segunda base avisava ao rebatedor. Só que
só na segunda base não é só, porque você tá na segunda base, tá uma rebatida simples de anotar corrida na maioria das vezes. Então, na verdade, é igual assim, você tem uma vantagem no futebol que só funciona quando você tá dentro da grande área. Aí você, sei lá, não consigo imaginar o que você saberia no futebol, mas imagina uma vantagem que só vale dentro da área. Lugar mais fácil de fazer gol. Pênalti. Todos querem marcar pênalti. Boa. Bom, Dudu, já que você entrou, então só pra, como a gente sempre preza isso, por que esse roubo de sinais é tão prejudicial e tão complicado na MLB? A gente já falou em roubo de sinais em NFL, no podcast das Trapaças, mas por que isso fica mais acentuado na MLB? Já que é seu time, pode falar. Acho que o Henrique falou tudo. Isso, fazendo aí a menção ao futebol, é como se houvesse um pênalti a favor do seu time a cada escanteio, né? Cara, isso, além de ser prejudicial do ponto de vista político, né? Isso aí gera uma visão, uma aversão às marcas que é gigantesca, né? Porque isso trapaça, né? Isso não está previsto que isso aconteça. E além disso, durante o jogo, uma vantagem não quer dizer que o ponto vai ser anotado, mas já ficou claro que é uma vantagem gigante, né? Não é só tentar prever, né? Você vai efetivamente saber qual vai ser a jogada e vai estar 2 ou 3 passos à frente do seu adversário. Então, uma trapaça gigantesca, né? E o que a gente vem trazer aqui hoje é que isso excede muito o jogo, não é só vencer a partida dessa forma, mas isso aí extrapola até chegar ao nosso queridíssimo comissário, Rob Manfred, e ele foi envolvido não só nisso, né? A gente está falando muito do roubo de sinais, mas tiveram questões no passado sobre bolas adulteradas, taco adulterado, enfim, e ele fez vista grossa. Até hoje faz vista grossa sobre isso. Um ponto que é bom, é bem importante salientar, é que quando a gente fala de jogadas roubadas na NFL, quantas vezes elas vão se repetir no jogo, né, Henriqueta? São X, 3 vezes, 4 vezes. Quando a gente fala de MLB, uma bola vai ser repetida pelo pitcher 50 vezes, né? Pois é, exatamente. O playbook da NFL tem 50, 100, 200 jogadas. A repetição é muito pequena. Então, de fato, se você conseguir descobrir 1 ou 2 jogadas na NFL, ok, você anula aquelas jogadas. Mas isso não decide o jogo. Enquanto na MLB, cada arremessador tem, talvez pode até ter uns 4 ou 5 arremessos diferentes, mas normalmente tem 1 ou 2 principais que vai usar 30% a 50% das vezes, cada um. Então, é isso aí. Se você sabe o sinal de bola rápida, você sabe que umas 50, 60 bolas no jogo ali, você vai saber que tá vindo rápido. E quando você sabe disso, é muito mais fácil você pegar o tempo dela e faz um rebatedor fraco bater home run. Para piorar isso, ainda tem a questão de ainda o rebatedor vai saber quais bolas ele pode ser explorado, que ele é mais fraco, e quando ele souber quando essa bola chegar, ele pode ainda se posicionar ainda melhor. Então, por isso que o Henrique comentou de o rebatedor fraco conseguir bater home run, por conta de ele saber exatamente quando ele vai ser explorado na pior bola dele, por exemplo. Exato. Exatamente isso. Só para dar um exemplo rápido aqui, lembrei agora, o Sérgio Romo, quando fechou a World Series de 2012 pro Giants, contra o Miguel Cabrera, foi a temporada de tríplice coroa do Miguel Cabrera. Esse Henriqueta é menino bom, mas esquece de explicar às vezes. Na MLB, um jogador vence a tríplice coroa quando lidera a liga, durante toda a temporada regular, em 3 estatísticas específicas: média de rebatidas, home runs e corridas impulsionadas. A tríplice coroa já foi alcançada 17 vezes em toda a história, e a mais recente é essa do Miguel Cabrera, em 2012, citada pelo Henriqueta. Antes dele, a última vez que a MLB viu isso foi em 1967, com um cara que eu nem consigo falar o nome direito, mas que o seu netinho está jogando no São Francisco Giants. Caro Yastrzemski. Era o melhor rebatedor da liga por muito. Mike Trout ali perto. E o Romo é um cara que não tem força, não tem velocidade na fastball. O bom arremesso dele é slider. Então, ele começou mandando slider pro Cabrera, último out, né, da World Series. Quando tava com, acho que era 3-2 pro BA, quando tava incompleta, o Cabrera sabia que vinha outro slider. Tava pronto para isso. O Romo resolveu lançar a fastball dele, que é lenta. Acho que chega a 90 milhas, no máximo. Foi uma fastball no meio da zona, o Cabrera não mexeu. Por quê? Só porque
saiu 10 milhas por hora a mais do que a slider. Ou seja, o melhor rebatedor da liga foi enganado por uma fastball lenta. Aí você imagina, para ver como você não saber qual é o arremesso faz diferença. Aí você imagina você saber qual é o arremesso. Você brinca com ele. Todo mundo ali é profissional. O último reserva, é profissional e vai fazer estragos se souber que arremesso tá vindo. É isso mesmo. Então, assim, só para dar essa introdução, deixar todo mundo na mesma página, a gente separou alguns pontos desse relatório, dessa decisão que saiu da MLB, e nós vamos discutir isso. Tá? O primeiro ponto que aparece na decisão é assim: o senhor Roberto Manfredo culpou o J.T. Watkins por ter feito todos esses trâmites de roubo de sinais da sala de replay. Ok, mas quem permitiu isso? Não é mencionado, né? Cadê esse ponto no relatório? Quem permitiu que ele fizesse isso? Né? Tem mais alguém aí em cima, o cara decidiu fazer e dane-se. Segundo ponto, no relatório é tratado com muita suavidade esse roubo dos Red Sox apenas quando existiam jogadores em segunda base. Pô, cara, isso é impacto extremo, né, Rafiki? Pois é igual dizer o seguinte, olha, na verdade, só 10% do jogo foi modificado por isso, mas os 10% foram 3 pênaltis. É a mesma coisa, foi só 19,2% de bet do Red Sox. O esquema do Red Sox foi um esquema muito mais rudimentar do que se comparado com o esquema do Astros, que a gente já discutiu aqui anteriormente. Enquanto no Astros tinha toda uma organização do time inteiro, literalmente, organização criminosa, com o intuito de pegar as imagens ao vivo e roubar os sinais e passar os sinais para o jogador que está rebatendo, o Red Sox era feito de uma forma mais próxima do que foi o Deflategate do Brady, né? Aquela coisa da conversa no pé do ouvido, tem que ir de ser humano para ser humano, é uma coisa um pouco mais rudimentar. Mas ainda assim, precisa ter um corredor na segunda base, mas justamente são os momentos cruciais do jogo de beisebol. São só 19,2% do RatBet que correspondem a 30, 40, 50% da importância de um jogo. É justamente quando você começa ali os rallies e começa a marcar um ponto atrás do outro. Muitas vezes você marca 5, 6 pontos de diferença e liquida o jogo logo. Então, ele diminuiu a pena do Red Sox nesse ponto, porque só 19,7%, vai ser mais exato. 19,7% dos RatBet foram impactados, mas foram 19,7% dos at-bats que, como disse o Henrique, eram todos dentro da grande área. Pô, não é a mesma coisa de quando você está tocando bola que nem encerradeira no meio campo. É um momento crucial do jogo. No xadrez, se fala muito, no xadrez também tem muito problema de roubar usando o computador programado para lance de xadrez. Em partidas de grandes mestres, e estou falando, sei lá, top 10 do mundo, o problema, se você tiver uma ou duas vezes, no momento crucial, a informação do computador que o lance X ou o lance Y é o melhor pelo computador, a gente já estima que as chances de vitórias aumentam em 30%. Eu estou falando de 2 lances, uma partida que tem 40, 50, 60, 70 lances. Mas justamente por serem os 2 cruciais, podem fazer uma diferença gigantesca. É a mesma coisa no beisebol. Se você tem 19,7% dos at-bats cruciais, pode fazer uma diferença gigantesca. Posso finalizar minha fala e passar de volta para o patrãozinho? A gente está falando do relatório e esqueceu do principal, de dizer quais foram as punições. Foram muito poucas. Sim. Não, no final eu queria, depois que a gente passar todo o panorama, a gente fala o que foi decidido, porque aí fica aquela interrogação em todo mundo. Já que o Rafiki acabou explanando mais nesse segundo ponto, Fernandão, você tinha alguma coisa a comentar, né? Tinha 2 pontos para abordar, né? Sobre a importância de você conhecer o arremesso que você vai receber como rebatedor, o que a fala que o Henriqueta teve no início da nossa discussão, a gente percebe isso claramente no outro escândalo de roubo de sinais, que foi, né, foi os Astros de 2017, especificamente no jogo 5 da World Series, né, onde ali a coisa aconteceu de maneira absurda. Aí falando desse percentual de uso, né, do roubo de sinais, 19,7% jogadores estavam na segunda base, jogadores do Boston Red Sox estavam na segunda base. Fiz uma continha rápida, né? O Red Sox teve 876 corridas na temporada de 2018. Se a gente aplicar 19,7 corridas em cima desse valor, o número cai para 709.
Isso mostra que o impacto seria muito grande, né? São mais de 160 corridas a menos no histórico de corridas do time. Isso mostra que alguns jogos ali mais apertados, diferença de 1 ou 2 corridas, talvez o Red Sox tivesse perdido. Ai, Jesus, isso aqui começa a já dar aquela coceira. Bom, Fernandão, também tem o primeiro ponto, já que a gente entrou mais a fundo no segundo, teve o primeiro ponto que a gente comentou também, de só ter culpado, entre aspas, o J.T. Watkins, né? E aquilo que a gente falou bastante no grupo da redação. Quem permitiu ele, né, cara pálida? Eu quando li o sumário do relatório, eu fiquei, assim, extasiado de ver que no Boston Red Sox o cara mais poderoso da organização é o operador da sala de replay. De repente, ele é o cara que controla tudo dentro do Boston Red Sox. Porque não é possível que esse cara estava atuando sem que ninguém tivesse nenhum conhecimento. Há um trecho do relatório onde o Manfredo fala dos jogadores que foram entrevistados e que vários deles, dos 44, 30 disseram que nunca viram nada, mas outros, em algum momento, suspeitaram que o J.T. Watkins estivesse fazendo alguma coisa, e um conseguiu ver que ele estava escrevendo as sequências de sinais do catcher lá para o arremessador adversário. Não é possível que alguém precisa ser avisado anteriormente de que isso é ilegal, isso é antiético, isso é roubo. Se o cara tem uma cultura esportiva dentro dele, ele deveria ter falado isso, se não para a direção maior, mas para o técnico ali, para o Cora. Também não vale muito, né? Porque a gente já sabe quem que é o Cora de 2017. Mas assim, eu fiquei realmente espantado quanto foi melhor esse relatório do Manfredo, né? Jogou a culpa em cima de um cara que, assim, é realmente o lado mais fraco, né? É o pedaço mais fraco da história toda. Eu achei isso absurdo e mostra que, assim, quer botar pano quente, chama o Roberto Manfredo que ele consegue. É isso, não é, Henriqueta? E assim, ele bota o pano quente, mas ele deixa queimando lá no relatório, né? Porque o próprio Roberto Manfredo, o Manfred, assume no relatório que o Watkins ele nega que fez isso. Ele não assume, ele diz que ele nunca mudou os sinais, né, durante o jogo. Ele só fazia notas mentais do que ele via de diferente no jogo para mudar depois. Você vai ver o nível de detalhe aí. Mas o que eu ia falar é que o Manfred fala no relatório que o Watkins assumiu que ele tentava, às vezes, disfarçar o que ele falava pro jogador, pro monitor da MLB, que de vez em quando ficava na sala de vídeo, não perceber. Ora, mas se você não tá fazendo nada errado, você tá disfarçando o quê? O que você tem para esconder do monitor de vídeo da MLB se você não tá fazendo nada errado? E mais, o jogador desconfia, não existe, né? Você é profissional, você tá cansado de saber os sinais, de estudar os sinais, né, de tentar descobrir. Igual você me disser, vai bater pênalti no futebol. Aí você sabe, o cara fala, o goleiro sempre pula pra esquerda. Na hora de bater o pênalti, vem o assistente e fala, olha, o goleiro só pula pra direita. E você não acha que ele teve uma atualização que ele descobriu isso de algum outro jeito? Você acha que de repente ele mudou de ideia. O assistente mudou de ideia ali e resolveu que ele tinha feito tudo errado até ali e o que vale agora é o inverso. Então é difícil de acreditar nessa inocência dos jogadores e resto do Red Sox inteiro, né? Como o Fernandão falou, quem manda ali é o assistente de vídeo e ninguém contesta. Ninguém duvida, ninguém contesta, ninguém debate. É só isso. Pelo amor de Deus. Fizemos uma bela abertura aqui dos 2 primeiros pontos já, hein? Que beleza. Mas ainda tem mais 2 pontos aí, né, Dodô? Assim, ele colaborando com a visão de que dos panos quentes ali, tem ainda as incoerências principalmente do relatório dos Red Sox. Isso são 2 pontos que a gente vai colocar aqui, que tem a ver com o primeiro, que os Red Sox haviam comunicado a todo mundo da organização de que utilizar o replay para fazer a leitura do catcher era contra as regras. Esse é o primeiro ponto. Aqui nesse mesmo relatório há uma contradição dizendo que os jogadores estavam isentos da culpa. Ou seja, isso foi comunicado ou não, né? Essa informação foi repassada ou não.
E por que isentar os caras, mesmo dizendo que isso é contra as regras? Então, essa é uma contradição seríssima, né? Isso deveria ser um pouco melhor explicado. E tem, né, formas de se fazer isso, existem formas de os caras conseguirem, ainda assim, esconder a ação, esconder o que foi feito. Mas, na minha opinião, essa é uma das principais incoerências no relatório, que são bem graves. Tem, além, e o pior que assim, nessa incoerência toda, ainda tem fortes indícios que o Dombrowski e o O'Halloran, eles tinham em passado já por staff com uma certa clareza de que não podia ser feito isso. Na verdade, não é nem que tem indício. O próprio J.T. Watkins, o operador de vídeo, deixou bem claro no depoimento que ele sabia da regra, porque o Dombrowski tinha dado e-mails e tudo mais, avisando ele que não podia. Depois, o próprio Joe Torre, num seminário que fez antes do início da temporada com o staff do Red Sox, deixou bem claro que não podia e mesmo assim ele fez. Ou seja, é até interessante, porque... e aí é uma outra diferença que eu acho que faz o caso do Red Sox ser menos grave que o caso do Astros. No caso do Astros, como a gente já comentou, o manager do Astros, o Jack Luno, não só sabia que era proibido, como incentivava a burla da regra e ainda coordenava o plano para burlar a regra. No caso do Red Sox, que já tinha um histórico, a gente não pode esquecer que o primeiro caso a vir à tona de uso de tecnologia para decifrar código de adversário foi o famoso Apple Watch do Red Sox, que ainda veio à tona durante a temporada regular de 2017. O Dombrowski já me mandava e-mail assim: gente, a gente já está na mira por causa do Apple Watch. Eu não quero ter problemas de novo com isso. Porque se tiver um problema, a gente vai sofrer as consequências. E, assim, os e-mails que a Major League captou, ou pelo menos os e-mails que o Manfred trouxe para o relatório, acho que realmente o Dombrowski não queria se meter nisso. Pelo contrário, gente, pelo amor de Deus, vamos tomar muito cuidado. Nós já estamos sendo especialmente monitorados porque nós já erramos, não vamos errar de novo. Tanto o O'Halloran como o Dombrowski mandando vários e-mails em relação a isso. Porém, eu já vou adiantar um outro ponto aqui. Por mais que isso demonstre que o Dombrowski estava de boa fé, acho que quanto a isso ninguém pode falar diferente. Pelo menos as provas que foram coletadas e que estão no relatório mostram que o Dombrowski estava de boa fé. Ele cometeu erros de gerenciamento. Claros. O primeiro foi o que a gente já comentou no início. Ele botou o mesmo cara que era o responsável por verificar os replays durante o jogo como o responsável por decodificar os sinais. É aquela história. Você está dando a caneta para assinar o cheque para a mesma pessoa que vai ordenar a despesa. A chance de ter um problema de compliance aí é gigantesca. Óbvio. O cara que tá vendo ali, ele tem ali, digamos assim, a tentação de facilitar o trabalho dele, mostrar que o trabalho dele é melhor ainda, é claro que ele vai fazer isso. Afinal de contas, ele é um empregado como o outro qualquer e quer garantir seu emprego na organização. O próprio Manfred, no relatório, tem um parágrafo que ele fala justamente o que a gente falou no início do podcast. A acumulação de funções na mão do J.T. Watkins, que é esse operador de play, deixou ele uma posição muito difícil, porque é óbvio, você é o responsável por decodificar o sinal. Ao mesmo tempo, você está vendo o sinal que você tentou decodificar o dia inteiro ali, você viu que está errado, tem que ajeitar. É claro que você vai ficar muito tentado em ajeitar esse sinal e passar o sinal certo para demonstrar, o meu trabalho está sendo bem feito. Afinal de contas, ele é um empregado e quer manter emprego, como qualquer outra pessoa em qualquer outra organização. Então, o próprio Manfred já deixou isso bem claro, que houve um erro do Dombrowski na acumulação dos cargos. Acho que ele, ainda assim, levou essa acumulação com boa fé, porque em vários times, naquela época, em 2018, essa acumulação era comum. Demonstra aí algo que a Major League tem que melhorar para frente. Ela tem que proibir para ontem a acumulação desses cargos. O analista especial finais do adversário não pode ser o analista do replay durante o jogo. Tem que manter os cargos separados. Até para evitar que o ordenador de despesa seja o mesmo cara que assina o cheque. É um compliance simples que qualquer pessoa jurídica faz. Então, já demonstramos aí um problema. O que eu queria colocar em relação a esse bom mocismo, essa boa-fé do Dombrowski e do O'Halloran é o seguinte. A história do roubo de sinais dos Astros em 2017 já girava na liga. Estranhamente, o cara que participa da elaboração
roubo de sinais dos Astros, o cara que viria a ser o general manager do Red Sox em 2018, o Alex Cora. Porque eu fico pensando, o Dombrowski deve ter falado, pessoal, é o seguinte, se vocês forem roubar, direito, de um jeito que ninguém possa ver, porque a gente já foi pego no negócio lá do Apple Watch, seria muito bom que pegasse a gente de novo agora. Nós trouxemos um especialista, o Alex Cora está aí com a gente agora, é entendido do assunto, fez muito bem lá em 2017 nos Astros, ganharam o World Series, quem sabe ele não pode trazer essa experiência pra gente aqui, mas vamos fazer de uma maneira menos clara, de forma que as coisas fiquem escondidas, os fiscais, para quem da direção da liga tenha que fazer algum tipo de averiguação, algum tipo de inspeção. Eu não acredito em hipótese alguma em bom mocismo, em boa fé. Coisa, comunicar, olha, não pode roubar não, hein? Não pode roubar não. E depois você deixa pra lá, não pode roubar e tudo bem, e depois você não olha se o cara tá roubando ou não. Sinceramente, usando aqui um chavão nosso português, boa intenção, o inferno tá cheio. É isso aí. Eu não vou repetir o comentário que eu fiz em off lá na nossa redação sobre a inocência da MLB, mas não existe. E basicamente o que o Fernandão falou é o meu maior problema com a direção do Red Sox. As palavras deles não condizem com as ações. Você pode mandar o e-mail que for. Gente, vamos tomar cuidado, a gente não pode ser pego. A gente já foi pego no caso do Apple Watch, não podemos fazer de novo. Olha, avisa pra todo mundo que não pode roubar, tá? Olha, avisa que isso e aquilo. Você mandar esse e-mail não condiz com você contratar um técnico que estava diretamente envolvido como um dos cabeças do esquema do Astros. Não condiz com você deixar o monitor lá do replay de vídeo sendo o cara que estuda os sinais. E realmente, como o Manfred diz, na MLB se fazia muito isso ainda em 2018, mas as ações não condizem, é um foco óbvio de um potencial roubo, né, ali, de um potencial desvio das regras. E você vai dizer, gente, faz de tudo para não ser pego, para não roubar, mas vai deixar esse cara fazendo as duas coisas? E mais, faz de tudo para não roubar, mas você manda um e-mail pro staff e você não se preocupa em garantir que isso está chegando aos jogadores, isso não é fazer de tudo. Falar é muito fácil. Quantas empresas não mandam e-mails lindos por aí, mas você sabe que por trás dos panos, sabe, acontece todas as sujeiras possíveis. Então, eu não sei se o Dombrowski e o O'Halloran coordenavam ou até instruíam aos jogadores e comissão e etc. a achar alguma brecha. Acho muito possível que não, talvez até nem soubessem como eles faziam isso, que seria por meio do replay. Mas eu acho muito possível que eles façam nesse estilo assim, gente, não rouba não, viu? E fecha os olhos e vai embora. E faz aí o que vocês precisarem fazer, só, né, garante que a gente não sabe e que ninguém vai ser pego. Porque eu não vejo nas ações do Red Sox o mesmo comprometimento que eles demonstram ter nos e-mails. Tudo bem que talvez isso seja uma prova rasa para você condenar, né, os diretores, mas nós aqui estamos julgando a atitude deles e eu não vejo esse comprometimento nas ações que eles tomaram. Não tira uma vírgula do que você disse, mas a responsabilidade é toda deles, né? Acho que usar a palavra culpar é o que faz mais sentido, porque de fato a culpa é deles no momento. Se eles não sabiam, se alguém não sabia, então por que foi feito, como foi feito, não fica só entre os jogadores, porque não é um sistema tão simples assim de você criar e esconder dos demais. Então, o que colabora muito com isso também é um relatório extremamente mal fundamentado. Tem que se proteger de uma forma tanto quanto estranha. E se diz tudo, cara. Eles se movimentaram, continuam se movimentando, inclusive, de uma forma muito estranha. Não leva a crer, não dá pelo menos uma ponto de esperança de que esse tipo de prática vai se extinguir agora. E a gente sabe que um e-mail bem escrito não resolve nada, mas é como a gente vive hoje na política, né, cara? A gente tem coisas acontecendo e aí o cara usando o Twitter de uma forma
errada já é um grande problema, né? Com certeza, isso faz você acreditar que o crime compensa. Vejo o caso do Astros aí, e o do Red Sox ganhou o título. Por que não compensa? Não só ganhou o título, como o Manfred não teve coragem de tirar nenhum dos dois títulos. Nem o do Astros, que foi muito pior que o Red Sox, nem o Red Sox. Exatamente, ganhou e manteve o título, depois de ser pego ali no flagrante os dois. Ou seja, né, na MLB o crime compensa. Não é que em outros lugares não compensa, mas na MLB tá valendo muito a pena. E o pior de tudo, no caso do Red Sox, o Red Sox já foi o primeiro time a receber, digamos assim, a reprimenda. Foi o caso do Apple Watch que a gente já falou mais cedo. Aí o Manfred falou, não, tudo bem, a gente tá uma confusão, realmente a gente botou mal a regra sobre isso. Mas, ó, acabou aqui, hein? A vida, que nem a advertência de juiz no jogo de beisebol. Pega uma bolada para divertir os dois bancos ao mesmo tempo. É a mesma coisa, ele pegou esse caso do Apple Watch, ó, isso aqui tudo bem, eu não vou fazer nada não, mas ó, tá todo mundo advertido, o próximo vai sofrer sérias consequências. Aí no ano seguinte, mostra que o mesmo time cometeu o mesmo problema, as consequências não tão sérias assim, né? Você me lembrou, foi juiz de futebol, né, que fala que na quinta falta que o jogador faz, olha pra ele e faz aquele sinal de acabou, assim, com os dedos na frente, ó, acabou, é essa. E porra, falta moral pro Manfred. Mas eu só queria acrescentar uma coisa que eu esqueci de falar, que passou desapercebido no relatório. O Manfred fala que até 2017, o caso do Apple Watch, o replay de vídeo, ou seja, a salinha que o Watkins ficava, era lá em cima nos camarotes. E ele passava a transmissão por Apple Watch. Quando isso foi proibido, coincidentemente, de 2017 para 2018, o JT Watkins e a sua salinha de replay se mudaram lá dos camarotes para uma salinha do lado do vestiário, ali na cara do banco de reservas. É uma coincidência incrível e que, para mim, demonstra o contrário de um comprometimento em evitar atitudes ilegais. Só para ilustrar aí o exemplo, é o Dombrowski que fala, ó, gente, não rouba não, mas olha o replay de vídeo ali do lado do banco. Você acabou tirando as palavras da minha boca, porque eu ia falar assim, vamos comentar então sobre o Apple Watch e o que aconteceu, o pós-Apple Watch, você acabou falando, Henrique, então tá ótimo, muito obrigado. Estamos em sintonia, Estamos em sintonia, Fernandão, pode falar. Eu fico só assim, olhando aqui na minha cabeça, imaginando fazendo a imagem do Dombrowski com uma coroinha e uma asa de anjo, assim, é um ser muito bondoso, muito iluminado. A verdade é que eu tô bem puto. Há 2 anos. São 2 anos que o time é roubado. E ser roubado e ver que, mesmo tendo sido, os adversários continuam com o seu campeonato intacto, seus anéis, seus MVPs e tudo mais. Bom. Um ponto disso tudo é que assim, cara, beleza. Rolou o roubo. Já tivemos os 2 casos, Astros e Red Sox. Tá, mas uma coisa que a FI comentou em off na redação, foram regras criadas para tentar regulamentar isso, que foram muito mal escritas. Muito mal escritas. Muito fáceis de burlar, né, Rafik? Como que os caras não pensam, então, numa coisa melhor a ser feita? Veja, é um caso... É aquela novidade, né? Primeiro a gente tem que pensar que o beisebol é que nem aquele board do futebol que decide as regras de futebol. É tudo velhinho de 90 anos, extremamente tradicionalista. Então, assim, até a própria entrada do replay na teoria foi traumática. Quem assiste há mais tempo deve lembrar. Por anos e anos de discussão se deveria ter ou não desafio, revisão eletrônica das jogadas ou não. A revisão eletrônica foi colocada goela abaixo de todo mundo num Sunday Night Baseball entre Yankees e Mets. O Mets fez um home run que ia virar o jogo, já era a 8ª ou 9ª entrada, provavelmente seria o momento da vitória. A bola bateu no full pole, deixou uma marca no full pole e os juízes deram que foi fora, foi full. Aí, 10 minutos depois, o repórter da ESPN mostrou, olha aqui a prova que os juízes erraram, e mostrou a marca da bolinha batendo no full pole, mostrando que era um home run. E só depois desse escândalo ao vivo, é que no ano seguinte colocaram finalmente o replay apenas para ver home run. Assim, e depois aí o replay deu certo, e aí o Joe Torre foi chamado pelo comissário, não lembro nem se na época
era o Manfred ou ainda era o Bud Selig. Joe Torre foi chamado para ser o chefe de operações de beisebol da League. Gente, vamos ser modernos. Vamos finalmente botar essa revisão, uma revisão geral que pode revisar praticamente todas as jogadas. Colocou, digamos assim, um supetão. E meio que para forçar os tradicionalistas, ele fez aquele momento até tipo da política, né? Bota tudo no mesmo pacote, começa a acelerar que nem um louco para não dar tempo do pessoal reclamar. O que ele fez de qualquer jeito, é tudo muito novo pro beisebol e não se pensou, a verdade é essa, não se pensou que poderia ser usado pro mal, a mesma tecnologia que estava se usando pro bem. Era a revisão eletrônica das jogadas, já mudou muito o jogo de forma justa, de passagem. É natural, qualquer coisa que é feita muito rápida, vai ter problemas que você nunca imaginou, e você vai ter que corrigir esses problemas durante o voo, é normal. Agora, ao mesmo tempo, você tem que manter um histórico de punições severas a quem teve de má fé para dar um exemplo para os próximos não usarem, porque, ok, bom, agora as regras vão ser melhoradas, eu até acredito, e pelo próprio relatório, lá na pós-temporada de 2018 as regras foram melhoradas e o Manfred acredita que com essa melhoria das regras, o próprio Red Sox já não conseguiu continuar com o esquema da temporada regular. Mas é o seguinte, olha, como o crime compensa, vamos tentar pensar aqui outra forma de burlar a regra. Porque o que aconteceu? As punições estão sendo muito pequenas, a gente vai chegar na punição, não quero adiantar a punição. Mas as punições estão sendo muito pequenas, e mesmo que eu coloque uma regra nova hoje, vai ter alguém pensando em como burlar essa regra nova, e eu vou ter que... É que nem história do doping, é gato e rato, pô. Se você não faz punições severas para mudar a cultura do esporte, ela vai mudar. Afinal, quem lê o relatório completo fica com a imagem do seguinte: a guerra por tentar decifrar os códigos está muito grande. Todos os times, não só no Red Sox. Tá todo mundo, ao invés de pensar em jogar beisebol, está todo mundo pensando em decifrar código. Está desnaturando o esporte. A verdade é essa. Outra coisa, por que a Major League não pede um auxílio para a NFL e começa a colocar rádio nos bonés dos pitches? Assim é mais fácil, não tem que roubar sinal nenhum. Dentro de curiosidade, falar aqui do aproveitamento de dois jogadores que foram muito importantes na temporada de 2018 do Red Sox. O Mookie Betts, que hoje está nos Dodgers, e o Andrew Benintendi. Em 2018, o Betts rebateu a 34,6. Em 2019, ele rebateu a 29,5. O Benintendi, em 2018, rebateu a 29%. Em 2019, ele rebateu a 26,6%. Pode não ser nada, mas pode ser muita coisa também, né? Complementando seus dados, Fernandão, pegando só 2018, temporada regular, o Red Sox bateu 26,8% média em geral. Com corredores na segunda base, ou na terceira base, que é justamente quando o esquema funcionava, ele bateu 29,5%, praticamente 3% a mais. No beisebol, isso é uma diferença, coletivamente falando, pode parecer muito pouco, mas no beisebol 3% de média de rebatida é muita coisa, não é pouca coisa não. É até normal você ter uma média um pouco superior quando você está com o corredor na segunda base, mas 3% é muita coisa, muita coisa. Só para botar em números aqui, números exatos, o Red Sox teve 1.509 rebatidas no ano de 2018. Se você colocar 3% a mais nisso, não é uma conta precisa, porque eu estou pegando o valor total e não só em posição de anotar a corrida. Mas o 26,8% são 1.509 rebatidas. 3% a mais nisso seriam umas 170 rebatidas a mais. É um valor absurdo. 170 rebatidas a mais, uma rebatida a mais por jogo, mas se você não é preciso, né? Você ganha vários jogos com isso. E uma rebatida a mais no jogo, em posição de anotar a corrida, pode decidir um jogo, decide um jogo apertado. Porque garante pelo menos uma corrida a mais. Henriqueta, se você aplicar os 19,7%, né, uso, né, do play jogadas, em cima desse valor de 100 e poucas rebatidas, se você transformar isso em corridas, você tem pelo menos mais 20 corridas, um pouco mais de 20 corridas. 20 corridas e num jogo apertado, né, uma corrida dessas decide o jogo. Obviamente eles não deixariam de passar para os playoffs por isso.
porque passaram com folga, com 108 vitórias, né? Foi o melhor time da Liga Americana, mas, sabe, será que, por exemplo, o Astros teve 103 vitórias, será que eles passariam em primeiro, sabe, como o melhor time? Ou segundo? E isso não influencia o fato de que foi um roubo e uma ilegalidade descarada do time. Sabe, não ameniza a gravidade. E só complementando, eu estava dando uma olhada aqui agora na classificação, você vê que o Boston sai de 108 vitórias em 2018 para nem se classificar para os playoffs em 2019, né? Com uma campanha bastante razoável ali de 84 vitórias, 78 derrotas. Um time basicamente o mesmo. Os caras não se encontraram. Claro que aqui tem muito de especulação nisso que eu estou falando, né? Não tem como bater o martelo 100% de que o desempenho do time em 2019 foi completamente alterado porque de alguma forma eles pararam de fazer o roubo de sinais. Mas é muito estranho que caras que tiveram grande desempenho em 2018, de repente em 2019 não eram mais tanto assim. E para mim é que fica muito claro que o desempenho dele estava sendo dopado em 2018 é o Andrew Benintendi, que para mim é um jogador mediano para baixo. Em 2018 virou uma máquina. Em 2019 ele é o que ele é de fato. Então seria assim, o Henriqueta acabou de falar que eles passaram com folga. Quer dizer então que eles não teriam passado com folga, eles não teriam nem se classificado em 2018, porque para mim o time dos Red Sox 2018 ele era muito bom. A campanha deles teria sido desastrosa? O patrãozinho, foi aquilo que eu falei lá no começo, né? Se a gente olha o histórico de corridas do time em 2018, são 876 corridas. Se a gente pegar aquele 19,7, que é o percentual de uso do roubo de sinais com jogadores em posição de anotar a corrida, a gente reduz esse volume de corridas para 709, são 167 corridas a menos. 167 corridas a menos, mais ou menos aqueles 3% lá que o Henriqueta colocou na conta dele. Bastante coisa. É aquilo que eu falei, né? Em jogos, sei lá, que o jogo tenha ficado 14-1, não faz diferença nenhuma. Um jogo ali de 5-2, 5-3, 6-4, 2-1, certamente essas corridas tiveram grande diferença. O time é bom, você pode negar, tem o Rafael Devers lá que é um cara bom, você tem o Xander Bogaerts, que é muito bom, o Mookie Betts, nem se fala, o cara é fantástico. Mas a gente vê que mesmo esses caras tiveram uma queda de rendimento depois. O Mookie Betts, muito claramente, ele rebate acima de 34, quase 35, e no ano seguinte ele rebate abaixo de 30. Ainda é um valor maravilhoso, 29,5% para um rebatedor na MLB é espetacular. Mas 35 é muito mais, né? Sim, sim. Mas também não tem um pouco da ressaca? Não tem um pouco da ressaca do campeonato passado? Bom, aí eu tenho que entrar no espírito dos caras, né? Eu não posso garantir. Eu acho muito estranho, assim, que um time do tamanho do Red Sox mantenha a equipe basicamente a mesma, queira fazer a campanha hegemônica. Eu acho estranho. Talvez se, lá, Miami tivesse ganhado em 2018 e falar agora em 2019 a gente vai tirar o ano para poder curtir, tudo bem. O Red Sox é bem maior, eu acho que criar uma hegemonia, sobretudo por ter quem eles têm como adversários na própria divisão, né? Eu acho que dizer que ficou de ressaca em 2019 é pobre. Vou falar com outra perspectiva aqui também de eu como torcedor, eu costumo olhar alguns blogs, eu costumava olhar com mais frequência alguns blogs de fãs americanos, não são tão conhecidos tão grandes, mas tinham lá, já cheguei a ver diversas teorias lá, principalmente conspiratórias a nível americano, assim, né, bem, eles gostam de fazer, e muita gente falando sobre a possibilidade de nem todos os jogadores terem ciência do mecanismo do roubo. Eu acho pouco provável, mas de qualquer forma começou a discussão a respeito de ter caído de desempenho, não só pelo fato de existir aí também o lance de ressaca, etc. Mas a gente sabe que isso é uma possibilidade e eu já vi algumas bases de fãs falando sobre isso. Que os jogadores
tenham ficado mais consternados com pelo fato de ter vazado essa informação. Então, é outra questão que eu acabei estudando um pouco depois de que tudo aconteceu. Acho pouco provável, mas eu também não coloco minha mão no fogo de não ter acontecido uma coisa nesse sentido. E parte dos jogadores terem total ciência do que estavam fazendo e outra parte simplesmente jogar o máximo possível e ter feito uma temporada mais próxima do espetacular do que a gente imaginaria. Só para falar aqui no ponto do Fernandão, a gente não pode tirar todas as 167 corridas, porque isso seria considerar que o Red Sox bateu 0% com os jogadores posicionando a corrida, que obviamente não aconteceria. Mas perdeu aí, talvez perdesse umas 20, 30, 40 dessas. Não sei, não dá para saber, impossível. Mas o que eu ia falar é que eu acho que em 2018 o Red Sox continuaria passando fácil. O time é muito bom, como o Felipe falou. E o grande problema de 2019 não foi o ataque, foram os arremessadores. Lógico que todo mundo do ataque piorou, que é um sinal de que tinha alguma coisa ali. Além do Mookie Betts e do Benintendi, como vocês falaram, o J.D. Martinez, que entrou no Red Sox em 2018 e bateu 43 home runs, 33%, caiu em 2019 para 36 home runs e 30,4%. Não é uma queda gigante, mas é isso que você espera de uma queda por roubo. Né? Você espera um diferencial pequeno ali, mais visível, que é o que dá para ver no Benintendi, no Mookie Betts, no J.D. Martinez. O caso do Devers e do Xander Bogaerts, eles na verdade melhoraram em 2019, mas são dois jogadores bem novos que estão crescendo. Então você também você tem que levar em conta a maturidade, o amadurecimento do jogador. Mas o que eu ia falar, 2019 o grande problema foi a rotação. O Chris Sale, que foi espetacular como de praxe em 2018, começou a ter problemas em 2019, teve lesão, perdeu o jogo e teve 4,40 de ERA em relação a 2,11, ou seja, mais do que o dobro. Seria mais do que o dobro de corridas em 2019. O seu ace. Então, só isso já faz ser impossível o time ser igual. Mas além disso, você tem o David Price sofrendo com lesões e piorando. O Nathan Eovaldi, que entrou muito bem ele chegou na deadline em 2018, foi inexistente em 2019, foi ridículo, tanto que saiu da rotação. O Rick Porcello, que nunca foi bom, mas por muitos anos foi aquele cara que aguenta os innings e poupa bullpen e deixa o time no jogo, foi muito mal em 2019. E então, assim, o bullpen piorou em 2019 também. Tirando o Brandon Workman, que surgiu de closer no meio da temporada para salvar ali. Mas, enfim, só queria dizer que por isso eu acho que o problema de 2019 foi um pouco de tudo que foi falado. Os rebatedores pioraram pela falta dos sinais. A ressaca, não uma ressaca gigante, mas existe um pouco do... Não é ressaca, mas é perder a motivação de ganhar o título. Você acabou de ganhar, você não tá mordido para ganhar de novo. Você vê muitas vezes isso. Teve a ressaca dos pitchers. Pois essa beberam demais. Pô! Que os pitchers beberam de pitcher é uma coisa surreal. Já que falaram do pitching, não é o assunto, mas eu vou aqui aproveitar a deixa. Eu vou fazer mais uma bold prediction. Eu nunca mais volto a ser o que era. Chris Sale? Chris Sale, ele mesmo. Infelizmente é possível, porque foi a Tommy John e... complicado. Ele já foi muito mal ano passado... Vai perder esse ano, pode perder o ano que vem, né? Concordo, infelizmente. E, aliás, que vai ser uma injustiça, porque ele vai, se isso se concretizar, ele vai se aposentar sem um Cy Young na carreira. E ele tem, de 2012 a 2018, ele foi muito bom em todos os anos. Não que merecesse ganhar em todos os anos, mas ele poderia... É um ano digno de Cy Young em todos os anos. Só que acabou sempre tendo alguém melhor, alguém fora do comum. Mas é uma pena, vai ser uma injustiça. E Rafik, o que a gente teve então de punição? A única pessoa física que recebeu alguma punição foi justamente o já muito citado operador de replay do Red Sox, J.T. Watkins, que foi o único culpado pelo Manfred na prática. E ele foi suspenso por toda a temporada de 2020, sem direito a salário. E mesmo em 2021, ele poderá voltar ao beisebol
mas não poderá receber o cargo de revisor de replay durante o jogo. O clube, mesmo com toda a boa-fé que o Manfred escreveu no relatório, que nós já comentamos aqui bastante, se teve ou não teve boa-fé, ele foi punido porque ele tinha que ganhar alguma punição pela vantagem que ele recebeu, e a punição vai ser a perda do segundo round do draft de 2020. Como se no beisebol isso fosse uma coisa assim muito forte, né? Como se o draft do beisebol fosse algo assim muito importante para os times, né? E a gente sabe muito bem que a maior parte dos jogadores draftados vão para a Major League, não vão nem no time que foram draftados. E por fim, o Alex Cora foi suspenso por toda a temporada de 2020. Mas ele foi inocentado no caso do Red Sox. Essa punição da temporada de 2020 do Alex Cora ainda é relativa à punição do Houston Astros, que naquela época, naquele primeiro relatório, o Manfred falou, olha, aqui o Cora é culpado, mas eu não vou anunciar qual vai ser a punição dele, porque eu quero esperar o fim do relatório do Red Sox. E aí, quando saiu o relatório do Red Sox, ele anunciou a punição do Cora. Toda ela apenas referente ao caso do Astros. Por mais que ele tenha anunciado junto com o relatório do Red Sox, ela não tem nada a ver com o Red Sox. Para a Major League em relação ao Red Sox, o Cora é inocente. É difícil engolir essa, mas, bom, é o que está aí, é o relatório, e o Cora, em momento algum, é citado, inclusive, no relatório. Essas foram as punições apenas. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte. O clube pode ter tido boa-fé, já discutimos isso, não vou rediscutir. Mas, claramente, isso ninguém vai discordar, é um clube reincidente. Já teve o caso do Apple Watch em 2017, e reincidiu cometendo a mesma infração, a mesma regra em 2018. E apenas vai tomar uma punição de segunda rodada de draft? Não é muito pouco, não? Ao mesmo tempo. E aí o Manfred se colocou numa posição muito ruim, ainda quando ele deu as punições do caso do Astros. Claramente, e assim, eu já falei isso, eu repito, o caso do Red Sox não se compara com o do Astros. O do Astros é muito pior, é infinitamente pior. E justamente por isso, o Manfred não podia fazer uma dosagem muito parecida com a do Astros, porque se o caso do Astros é muito pior, ele não podia dar uma punição ao Red Sox tão parecida com a do Astros, senão vai ser 2 pesos e 2 medidas. Então, no que ele não puniu o Astros da forma que deveria ter punido o Astros, ele ficou sem espaço para punir o Red Sox da forma que tinha que punir. Senão ele ia perder a coerência dos dois. E aí o Manfred se colocou numa sinuca de bico. É isso. Se ele tivesse caçado o título dos Astros, poderia ter aplicado o que ele aplicou nos Astros no Red Sox. Mais ou menos isso, né, Rafik? É mais ou menos isso. Até pode ser o seguinte. Ele podia ter tirado o título do Astros e não tirado o título do Red Sox, justamente dizendo que o caso do Red Sox era menos grave. Ok, poderia ter discutido, seria algo polêmico, mas faria algum sentido, porque realmente o caso do Red Sox é menos grave que o do Astros. Isso não há a menor dúvida. Ele já não puniu o Astros, ainda tinha que reduzir a pouca punição do Astros em relação ao Red Sox, e ficou sem espaço para punir o Red Sox. Isso. Vamos supor o seguinte, um exemplo aqui totalmente absurdo. Eu matei uma pessoa, aí vai à justiça e me condena a 1 ano de prisão. E depois eu roubo uma pessoa. Não posso condenar nem a 6 meses, porque não dá para comparar um roubo com uma morte, homicídio. Aí eu sou obrigado a dar, sei lá, 3 meses de punição por roubo, porque eu só dei 1 ano por homicídio. É a mesma coisa. Ele deu uma punição por homicídio do Astros tão pequena, depois ele teve que reduzir ainda mais pro roubo do Red Sox. Essa figura final aí do Rafik é perfeita. Uma coisa que me chamou a atenção no relatório do Manfred é que ele fala que os jogadores foram muito verdadeiros, né? Ou seja, os que disseram que não sabiam de nada e os que disseram que sabia, mas mesmo assim ficou por isso mesmo. E me fez lembrar uma figura bastante conhecida da nossa política, né? Que atrás aí disse que os ministros tinham cometido algum tipo de ilicitude, mas como tinha pedido desculpa, não tem problema. Pediu desculpa, tá bom demais. Rapaziada, eu acho que é isso. Eu gostei demais dessa discussão.
Eu ficaria aqui falando com vocês muito mais tempo, mas a gente está se estendendo aqui já para 1 hora de podcast. Eu só queria levantar uma coisa, porque vamos falar de bastidores, que é legal também. Enquanto a gente estava discutindo sobre o relatório, lá perto de 1 hora da manhã, a dona Onça começou a ouvir algumas coisas que a gente falou, né? E ela estava enfurecida, porque ela falou assim, pô, no college, no futebol americano de universidades, a galera fica com as plaquinhas de brócolis, de cachorro, tudo pra cima. E por quê? E o que impediria de roubar? E por que lá pode e por que na MLB não pode? E aí a gente discutiu sobre isso com ela e foi uma discussão legal, não vou colocar aqui. Mas o Henriqueta teve uma fala sobre o que é legal e o que não é legal, que eu acho que é bom ele colocar o legal e o ilegal realmente na questão de ser legal e ilegal, que seria legal ele falar agora. Vai ser legal. A minha visão é a seguinte: os códigos do college, eles estão ali para todo mundo ver, né, essas plaquinhas. É igual aos códigos que o quarterback passa na NFL ali antes do snap, ele grita para todos os lados. É igual, inclusive, aos códigos que o próprio manager no beisebol passa, batendo no boné, na orelha, olho, nariz, peito, etc. Aquilo ali é para todo mundo ver. Ele tá, obviamente, disfarçando para que o adversário não entenda, mas é para todo mundo ver. E então, você pode, se você descobrir, tá valendo, é jogo. Sabe? Erro do time que não disfarçou bem ou que não mudou. A mesma coisa vale, inclusive, pro corredor da segunda base, que no beisebol é permitido ele olhar o código do catcher e repassar. O que não vale é usar de mecanismos extras para roubar um código que está sendo disfarçado ali, que é o do catcher no meio das pernas. Eu dei até um exemplo no futebol americano de um jogador, um linebacker, o Junior Seau, que saiu do Chargers pro Dolphins e no ano seguinte enfrentou o Chargers e percebeu que estava entendendo todos os códigos que o quarterback está falando. Isso não é roubo, isso é burrice de você ter um jogador que jogou 12 anos no seu time, um líder da equipe, um dos mais inteligentes. Pô, você vai enfrentar ele e você usa um código quase igual ao que ele usava antes? É pedir para ser roubado, né? E é essa a diferença. Esse código ele está sendo falado para todos. Então, você desvendar ele, parabéns. Não é você utilizar de meios ilegais para descobrir, decodificar algo que está sendo passado ali discretamente, né, entre o catcher e o pitcher. É isso. Boa, Henriqueta. Boa, Henriqueta. A gente tinha que chamar essa discussão também com a dona Onça, porque foi muito bacana isso. Ela acabou levantando pontos que acho que todo mundo gostou, né? Foi excelente. E a indignação foi maravilhosa. Mesmo ela entendendo que a explicação, ela continuava indignada pelo fato de ser legal pegar o código do outro. Isso não ser antiético, mas divertidíssimo. Em relação à história do college, que é bem diferente. No college, você não tem uma câmera em zoom em cima da placa com os sinais. Exatamente o que você passou a ter no beisebol depois da sala de replay do desafio. Tem uma câmera com zoom exatamente na luva do catcher que está dando os códigos. É muito mais fácil você tentar decifrar isso. É incomparável. É completamente incomparável as situações. É incomparável. Mas a discussão foi bacana por isso. Galera, gostei muito. Só para fechar agora, vamos para nossas dicas. Só que antes, Dodô, você está confortável em continuar com o título? Não tô não. Não, como assim? Cara, assim? Foi a mesma coisa que a gente já conversou em outros momentos, falando de futebol, o título de 2005 do Corinthians. Corintiano, né? Não considero aquele título, cara. Muita gente reclama comigo, não, mas você não é torcedor, porque isso, porque aquilo. Enfim, pode até ser um pouco de extremo, retirar o título, etc., mas em conforto, eu como torcedor, fico desconfortável em ter um título na prateleira, ter um troféu lá, que até o senhor Rob Manfred chamou de pedaço de metal. Um pedaço de metal lá em cima da prateleira que foi duvidoso em cada átomo dele.
Então eu fico extremamente desconfortável, sinceramente. Eu acho que você foi clubista também, tá? Porque você foi muito clubista, porque você falou que você não achava esse time ruim, enquanto todo mundo acha bom. Mas tudo bem. Vamos para as dicas. Antes das dicas, pegando essa péssima frase do pedaço de metal, o nome do troféu da Major League é Commissioner's Trophy, ou Troféu do Comissário. E o próprio comissário chama o troféu que tem o nome dele de pedaço de metal. Isso é inconcebível. Paulinho, agora solta as dicas depois da indignação do Rafik. E dando dicas, lá vem eles, Felipe Stipes. Rafik, solta sua dica então, pra você dar uma descontraída, vai. Deixa eu respirar. Vamos lá. Bom, aproveitando aí as dicas de quarentena e aproveitando que a gente os vídeos meio que já estão meio que... eu acho que todo mundo já deve ter visto os vídeos minimamente bons e razoáveis e etc. Porque a quarentena já está se estendendo por muito mais do que qualquer um imaginava. A minha dica hoje é você ouvir talvez a maior briga musical da história da música brasileira. Foi a briga musical entre Noel Rosa e Wilson Batista, ao que tudo indica, tudo motivado por mulher. Afinal de contas, o Wilson Batista teria dado uns pegas no grande amor da vida de Noel Rosa. Depois o Felipe vai passar o link na página do podcast na rede, mas basicamente são 9 músicas. Cristina Buarque de Holanda e o Henrique Cases gravaram em 3 faixas diferentes, 3 músicas por cada uma delas. Ali tem músicas sensacionais, especialmente a parte 1 e a parte 2, tem músicas que até hoje estão gravadas na história do samba, como Rapaz Folgado, Mocinho da Vila, Feitiço da Vila, Conversa Fiada e Palpite Infeliz. Você percebe a briga entre os dois só na letra das músicas e é pergunta e resposta direto e só pedrada. Inclusive, no meio dessa discussão, na minha humilde opinião, as 2 obras-primas da vida de Noel Rosa foram feitas. Feitiço da Vida e Palpite Infeliz. Olha, para dizer, 2 obras-primas da obra de Noel Rosa, que é gigantesca, porque o negócio foi bom mesmo. Essa é interessante, Rafik. Gostei. Fernandão, sua dica então, meu querido. Já que o tema do nosso Zonecast hoje foi beisebol, eu vou seguir no beisebol, na minha dica. Vou deixar pro pessoal aí um filme que tá no Amazon Prime, que é o Kobe. Conta a vida de um controverso jogador de beisebol lá do início do século XX, Detroit Tigers, o Ty Cobb, que rivalizou durante da sua carreira com o Babe Ruth, foi um dos primeiros a ser indicado ao Hall da Fama. Um filme, uma figura controversa, um filme controverso de uma figura controversa, porque há quem diga que a biografia do filme foi inspirado, uma biografia não tão biográfica assim, mas vale a pena conhecer um pouco da história desse cara que foi muito grande pro beisebol. Lindo, Fernandão, lindo. Já coloquei na lista aqui. Henriqueta, sua dica. Ótima dica do Fernandão. Não sabia desse filme, vou assistir também. E é muito interessante porque o Kobe ele se ressentia do Babe Ruth pelo fato do Babe Ruth ter revolucionado o beisebol com os home runs. O choro é livre. O Kobe livre. não batia home run. O choro é livre, concordo. Mas na onda do beisebol, eu vou recomendar um outro filme aqui, esse é da Netflix, é o The Battered Bastards of Baseball. Eu agora não lembro o nome dele em português, mas é só a história de um time independente de beisebol dos anos 70, baseado em fatos reais, criado por um ator e cheio de personalidades. Ele procurava as maiores personalidades da época, no sentido de pessoas engraçadas ou malucas mesmo, até problemas, né, legais. E jogou nas minor leagues, na classe A, né, que é uma das menores, mas fez muito sucesso o time por toda essa irreverência dele. E tem um filme da Netflix que recomendo bastante. Infelizmente eu não achei o nome em português aqui, mas eu tenho quase certeza que está na Netflix do Brasil também. Está na Netflix do Brasil, você tem razão, e não tem tradução, e você não lembra da tradução, porque não tem tradução. Tá explicado. É exatamente o mesmo nome. E é fantástico, realmente. Eu recomendo também que assistam essa dica do Henriqueta, que é maravilhosa. Bom, eu vou deixar o Dudu por último, e a minha dica é a seguinte. Para quem não acompanha a NFL, Alex Smith, quarterback que já foi dos 49ers, dos Chiefs, e agora é dos Redskins,
Ele sofreu uma lesão gravíssima, em 18 de novembro de 2018. Ele sofreu um sec do J.J. Watt e ele quebrou a perna, dividiu a perna dele em dois, fratura exposta. Se eu não me engano, foi a tíbia e foi mais um osso que fraturou e foi fratura exposta. Ele saiu direto para o hospital, fez a cirurgia, só que teve complicações. Dessas complicações e toda a história da lesão dele é contada num documentário que saiu, se eu não me engano, foi na última sexta-feira. Chama Project Eleven. E é maravilhoso. Está no YouTube, vocês conseguem ver pelo YouTube. E assim, pra mim, a história mais bonita de superação que eu tinha... É que assim, não dá pra falar que ele superou já, porque ele ainda está caminhando na recuperação dessa lesão. Mas um documentário sobre superação de lesão que eu tinha visto e que me emocionou muito foi do Andy Murray, que eu já citei aqui. Só que depois de você ver esse do Alex Smith, eu acho que você fica até um pouco mais emocionado por como foi essa lesão e por tudo que ele passou. Então eu recomendo muito, são 46 minutos, 47, né? 46 alguma coisa, 47 minutos, e vale a pena colocar no YouTube para assistir isso. Só tem em inglês, mas é um inglês tranquilo de entender. Então eu recomendo demais. Antes, foi a tíbia e a fíbula. Isso, fíbula. Isso, obrigado, Rafik. Dodô? Que beleza. Eu não vou nem deixar passar essa, eu até falei, o senhor excelentíssimo Cle teve que fazer a minha vez, eu ia falar antes dele, mas eu vou abrir o jogo aqui, ser transparente, porque eu ia dar uma dica que já tinha dado, olha só que maravilha. Eu tava olhando a minha estante aqui, eu tentei, eu ia tentar fugir de livro, mas eu tenho um aqui que é interessante, ele talvez seja um pouquinho chato de ler, mas ele elucida algumas coisas que fazem sentido, pelo menos para tentar entender um pouquinho mais de política. Tem um livro da Hannah Arendt chamado Origens do Totalitarismo. Ele explica bastante coisa sobre o que é antissemitismo, imperialismo, totalitarismo. Ele fala dos movimentos políticos de algumas épocas. Ele fala bastante do antissemitismo ter crescido na Europa Central e Ocidental, lá em perto de 1800, 1850, mais ou menos, até a deflagração da Primeira Guerra Mundial. É bem interessante, ele explica muito bem esses conceitos e, bom, ele é um livro um tanto quanto chato de ler, mas ajuda bastante as pessoas que estão perdidas nesse sentido. Já vi muita gente usando alguns termos aqui, sem entender muito bem do que se trata, mas é um livro bastante interessante. Edu, cara, eu queria estar na sua frente agora para te dar um abraço. Que livro maravilhoso você indicou, cara. Que livro maravilhoso você indicou. Nossa, eu só queria dizer isso. Que livro maravilhoso. Ele é meio chatinho de ler, mas eu acho bem interessante, vale a pena. Você pensa em ciência política, quando você pensa no que a construção do mundo a partir do final do século XIX, início do século XX, e de tudo que a Hannah Arendt contribuiu para a ciência política e para a própria política do mundo, é fundamental. Esse é um livro que é atualíssimo para os nossos tempos. Muito bom. Crianças, meus queridos, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês e aquele efusivo abraço para cada um de vocês. Valeu, gente. Sempre bom falar com vocês, falar mal de outros, como a gente falou hoje do Red Sox. E é isso aí. Abraço a todos, mais uma semana. Bom exorcizar mais um fantasma, né? Pelo menos a gente falou mal do Manfred. Eu espero que seja a última vez que a gente fale mal do Manfred, mas tá difícil, porque afinal de contas, se ele acha que o troféu é apenas um pedaço de metal, o troféu dele é um pedaço de metal, o que ele não acha do beisebol, né? Mais uma vez, é sempre um prazer enorme conversar com vocês. Hoje com o time praticamente todo completo, né? Ficamos só sem o Rafa e sem o Matheus. Corroborar com o que o Rafik disse. Se existe uma coisa que é congruente, é falar mal e falar mal do Manfred. Então, essas coisas têm sempre que andar juntas. Eu ri no mute também. Todo mundo tem problema com o mute hoje. É muito bom estar sempre com vocês aqui. Acho que ainda mais esse podcast fica excelente. Eu acho maravilhoso ouvir vocês falarem. Conhecimento ímpar de vocês. E no mais, como sempre, por favor, bebam água, lavem as mãos. Se você puder, fique em casa, pelo amor de Deus. É isso, gente.
Aquele abraço, até semana que vem. É isso aí, seus paladinos da justiça. Acabou mais um episódio do Zonecast. Olha, mais uma vez fui surpreendida. Nossos meninos estão ficando muito polidos na gravação do podcast, cada vez menos eu tenho que intervir em falas grosseiras. O Rafik respirou algumas vezes, o Henriqueta também segurou várias, e o Fernandão, uma classe. Até os patrãozinhos, os queridos, Clay e Dodô não soltaram uma palavrinha atravessada. E olha que esse senhor, Roberto Manfredo, está merecendo bons xingamentos. Bom, é isso, as minhas recomendações continuam as mesmas, mas é sempre bom lembrar. Além de continuar nos acompanhando nas redes sociais, no site, e ouvindo o podcast, bebam muita água, lavem bem as mãos, informem-se através de cientistas ou médicos, e nada de cair no conto do vigário. Fiquem em casa e aproveitem a programação. Acabou o BBB, mas tá rolando o BBGB, Big Brother Governo Brasil. Cada semana tem um no paredão, interessantíssimo. Enfim, seguimos sem abraço e beijos, então, como novo costume, toquem os de luz no cotovelo de vocês.